Então, então a gente começa? Já? Começamos finalmente? Está todo mundo me ouvindo? Olha só, não tem gente de fora assistindo, não? Está só nós na tela? Ah, entrou a Ruth agora, Ruth Mezek. Eu acho que a nossa única plateia. É Não, isso? querido, Não tem não. mais nos comentários. Tem gente aí nos Ah, comentários. tem 13 aqui participantes. Estou vendo aqui. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Bom, eu vou apresentar primeiro como é que surgiu o curso, né, do Terapia através do Movimento. Na verdade, a Angel, na prática dela, além da prática pedagógica, ela teve uma prática, na verdade, a prática terapêutica que a Angel começou foi casada com a pedagógica, na medida em que ela deixava pessoas com dificuldade, com deficiência, participar das aulas comuns, né? Isso era uma prática da Angel já antes de pensar na questão da terapia. Ela já estava fazendo um trabalho que é terapêutico e pedagógico ao mesmo tempo, né? A gente resolveu, foi eu, a Hélia, a Eliana Reis, minha esposa, que na época era professora também, junto com a Angel, propor a criação da terapia através do movimento. Por quê? Porque, primeiro, que várias práticas corporais, né, como Feldenkrais, Alexander, etc., já estavam presentes nas disciplinas que eram dadas na, em outros cursos da Angel, né? O que a gente fez foi incluir um número maior de disciplinas terapêuticas, como a Núbia Barbosa passou a fazer eu não sei se é uma criação dela isso, porque a biomecânica existe, né? Mas ela criou uma disciplina chamada Recursos e Práticas Terapêuticas na Biomecânica, né? Uma criação que a Núbia continua fazendo, né? Na terapia através do movimento, essa disciplina. Teve o Laban Barteniev, que é da Ana Bevilacqua, né? que é uma prática de linguagem sobre corpo, linguagem do movimento corporal, mas que eu acho que tem uma adaptação aí para a questão terapêutica também. O movimento autêntico improvisação da Soraya, que também é uma prática de criação e que foi incorporada à questão terapêutica. E duas disciplinas específicas de terapia, que são a fasciaterapia, que trabalha sobre as fáscias, né, sobre a superfície do corpo, que se denomina fáscias, né, que é da Simone Nobre, e a leitura corporal, que é um método pessoal da Nereida, né, que a gente convida para dar essa disciplina sempre nos cursos. A leitura corporal, que é um método, uma prática terapêutica também. Então, foi por aí que surgiu a terapia através do movimento. E aí a gente convidou Soraya ou Alexandre dar uma disciplina, na verdade, uma parte de uma disciplina, né, Alexandre? Né? E estamos aqui também com a Bianca Andreoli, que é uma aluna da turma, foi uma aluna da turma 8 da terapia através do movimento e que a gente convidou para participar dessa conversa da gente, então. Tá? Então, quem é que quer começar? E a Cássia? A Cássia também, exatamente. Cadê a Cássia? A Cássia não está aí. Claro que tá.
Não está na minha tela. Deixa eu procurar ela Ah, aqui. bota o óculos. Ah, está aqui, Cássia. Você está de celular? Não, eu estou com a tela do computador. Então, vamos lá. O Mauro Podemos, tinha. podemos começar com a Soraya mesmo, não? Hein, Soraya? Pode, pode. Eu Então, vou vamos ler lá. um pouquinho, vou falar. Ah lá, eu ia passar para você, porque você é o mais calmo de todos, né, Alexandre? Então, eu também esqueci de tomar minha medicação hoje. Então, eu vou me autodescrever primeiro, né? Ou essa mesa não precisa de autodescrição? Acho Eu que não fiz a minha precisa, porque autodescrição. vai ficar gravado. Você não quer fazer? Assim, É, faz. Você não quer se para autodescrever, Mauro? Por favor? geral Bom, depois. eu estou de camisa polo azul clara, né? Tenho os cabelos brancos e aqui atrás de mim tem uma prateleira de livros enorme que ocupa todo o espaço do fundo. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Soraya. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a organização desse seminário. Eu fico muito emocionada de, primeiro, a gente está comemorando os 20 anos, mas eu também já estou projetando os 40, que será em 2023. Então, eu sinto que essa comemoração da faculdade é uma comemoração para mim da minha trajetória. Com 20 anos, um pouquinho antes de 20 anos, eu entro na escola, né? Então, para mim essa escola está na minha pele, né? Agradecer Mauro pelo convite também, porque tem vários professores aqui, né? E outros professores que não Sou eu estão que tenho que te agradecer. aqui. Eu sou Soraya Jorge, eu estou Soraya, às vezes Jorge, às vezes os dois. Eu sou uma mulher de pele bege, um bege médio, tenho cabelo curtinho, raspado, com máquina 1,5. Eu tô com óculos azul e vermelho, uma lente amarela para descansar os olhos, com os brincos que eu tô me sentindo meio Natal hoje. Alguma coisa das bolinhas, o brinco cor-de-rosa, uma blusa azul. E atrás de mim, que não tá dando para ver, tem um altar com as minhas peças sagradas. Eu fui professora do curso técnico de bailarino na Angel por 30 anos, onde também me formei. Né? Eu digo com orgulho de que eu fiz aula com a Angel desde a sua aula de clássico até a aula de expressão e consciência do movimento. E quem me inicia como professora é Rainer Viana, né, com quem eu também faço questão de nomear aqui para celebrar a presença dessa pessoa tão importante na minha vida e tão importante na família Viana. Né? E eu sou introdutora do movimento autêntico no Brasil. Sou as duas coisas, né? E estou na pós de terapia do movimento Corpo e Subjetivação, que é uma pós que eu amo muito. Qual é o ano que começa a pós, Mauro? Hein? Eu não me lembro, Mauro. Qual é o ano que começa a pós? Não tenho certeza, mas é 2006 ou 2007. Eu sou convidada para dar movimento autêntico / improvisação na pós. E eu tinha escrito aqui, mas eu vou ler, eu vou falar. E eu me sinto muito empolgada por vários motivos, né? Um motivo é a possibilidade da matéria que eu estou oferecendo no curso ser uma matéria que tem a possibilidade de conversar com as outras matérias que são oferecidas pelo Mauro, pela Hélia, pela Eliana. E eu sempre dava, no primeiro instante, o primeiro módulo desse curso. Depois passou a ser Letícia Teixeira dar o primeiro módulo da prática dita
prática e na manhã dita teórica. Coloco entre aspas, porque eu me sinto movendo muito nas aulas do Mauro, movendo muito nas aulas da Hélia, então o que é mover, né, naquilo que está sendo transmitido. Como foi a primeira turma, eu tinha na minha sala, junto comigo, como professora, amigos, colegas muito importantes para mim, né? Luciana Bicalho, Fernando Neder, Eliana Matriciano, essas pessoas, eu estava dando aula para essas pessoas. E isso, para mim, é algo muito significativo em termos de troca, porque a gente saía da escola, da aula, e ia tomar nossa cerveja e conversar sobre como as aulas nos afetavam, do Mauro, a minha aula, da Hélia, a minha aula, e depois as outras aulas. E o que acontece comigo? Porque eu gosto muito de conversar com as matérias, né? E eu resolvi assistir a aula do Mauro, já que depois da aula do Mauro, as pessoas iam fazer a minha aula. Então, depois da aula da Hélia, as pessoas iam fazer a minha aula. Então, eu queria saber o que estava acontecendo ali. E eu fui fazendo as conexões, tecendo as conexões entre o que se falava na aula, né, o que se lia nos textos e o que se podia refletir, porque o movimento autêntico ele tem a possibilidade de uma troca do movimento, mas também de se falar, né? Ele oferece a possibilidade de uma fala possível de reflexão. E eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. O que é importante para mim é que eu acabo fazendo o curso todo enquanto sou professora. E isso para mim é uma dádiva, um presente, e ao mesmo tempo uma relação de como eu sou professora e aluna do curso, e eu começo a ter uma ideia do curso como um todo. Eu começo a ter uma paisagem aonde eu posso me mover e entender como é que aquilo que eu estou oferecendo faz sentido, constrói sentido nas conexões e nas diferenças. Eu sei que na escola da Angel, mesmo quando a gente não está assistindo a aula do outro, o contágio acontece, não é, Alexandre Franco? A gente, como professor do técnico, os alunos sempre nos deram esse feedback, né, esse testemunho de que, nossa, acabei de falar disso na aula do Alexandre, você está falando disso, o Fred está falando disso, o Gustavo, ou seja, a conexão acaba acontecendo nesse campo de ressonância, que é o campo da escola, né? Desse terreiro encantado que é essa escola que está na energia que a Angel constrói e depois daquilo que a gente vai construindo junto, né? Nesse contágio. Então, eu tenho o privilégio de poder oferecer o movimento autêntico e oferecer, junto com os meus colegas, amigos, e também receber a transmissão desses grandes mestres que estão, né, principalmente para nos fazer entender a construção de corpo e a construção e a produção da subjetividade, da subjetivação, que são matérias, né, tão importantes para o trabalho de corpo, que é aglutinado por Eliana, Hélia Borges, né, e outras pessoas também, né, porque a gente está pensando. Eu sempre tive a vontade de poder pensar o corpo junto no momento que se rola no chão, né, e o movimento autêntico junto com a consciência do movimento, que é algo que já está encarnado em mim por tantos anos. Eu tenho essa coisa de falar mesmo que a família Viana está no meu corpo. O movimento autêntico oferece uma pesquisa de movimento daquela pessoa que move, mas também uma pesquisa que eu acho que é
muito importante para a terapia através do movimento, que é a testemunha. A construção da testemunha, ela é uma dobra que se faz muito importante, uma pesquisa, né? Um estudo, uma pesquisa prática daquele que vê o movimento. Então, o movimento autêntico oferece ferramentas concretas, não só para aquele que pesquisa o movimento, mas para aquele que observa o movimento, vê o movimento, é afetado pelo movimento e como é afetado pelo movimento. E oferece também instrumentos para lidar com a linguagem da afetação. Porque ser afetado somos, mas como é que eu faço, o que eu faço com a matéria-prima das minhas afetações? Né? Então, oferece também um instrumento de entender as questões projetivas, interpretativas, julgadoras até, palavra forte, mas do que eu faço do outro, mas perceber como é que o outro me afeta, como eu construo um campo de afetação e como eu cuido desse campo de afetação, principalmente numa dinâmica coletiva, numa dinâmica de grupo, né? Construindo junto com isso uma linguagem verbal para isso. Essa construção, eu acho que ela faz um jogo muito bacana com não só com a arte, no sentido de dizer só arte, mas o campo de criação, né? Mas também no campo pedagógico, terapêutico, clínico, para se construir linguagem, né? Para se manusear as linguagens. Então, um dos testemunhos mais fortes, e estou terminando aqui, um dos testemunhos muito presentes é como o movimento autêntico, o oferecimento dessa prática dentro dessa pós, né? Porque também é isso. Eu acho que tem a prática do movimento autêntico e tem a composição do movimento autêntico junto, né? Porque não é a minha prática, mas a minha prática junto com a aula da Hélia, com a aula do Mauro, com a aula... Ou seja, é a composição, me interessa essa composição, por isso me torno aluna da primeira turma enquanto professora. Essa composição, ela fornece, ela convoca, convida a pesquisa da singularidade coletiva. Então, os grupos se formavam muito rapidamente. Eu recebi muito, né? Como que na aula a gente conseguia criar o círculo, fortalecer o círculo, poder ver as diferenças e ter linguagem verbal para as diferenças, né? Não só uma linguagem, a linguagem que fala a experiência e também pode refletir sobre a experiência, mas também uma linguagem que fale a experiência. E essa, para mim, é uma linguagem do movimento, a linguagem da sensação, é a possibilidade de descrever o gesto e encontrar na sensação, porque sentimos muito, mas na hora de buscar a linguagem sensória, não me parece difícil, muitas vezes. Então, eu quero agradecer muito a possibilidade de pesquisar junto com vocês, grandes mestres, a possibilidade de pesquisar como que o movimento autêntico se insere dentro dessa linda composição que é essa pós, que eu amo estar presente e facilitar a minha matéria, transmitir aquilo que tenho no meu corpo, né? Encarnado e corporificado. É isso. Obrigada. Obrigado, Soraya. Então, acho que assim a gente pode passar para a Cássia, né? Mulheres primeiro. Tá bom, querido Mauro. Boa tarde. Deixa a Cássia, depois o Eduardo, depois o Alexandre entra. Sim. Então, vamos lá, Cássia, por favor. Vamos. Então, boa tarde para todos. Muita emoção de estar aqui. 20 anos da FAV. Eu fui da turma 2002-1, a primeira turma da manhã, que nós começávamos às 8 horas e terminávamos às 1h30 da tarde. Era uma maratona. Era Marise,
a Pérola Cortez e a Mariana Lobato, nessa sequência, na segunda-feira. Então, eu assim, escrevi umas coisinhas aqui, quando eu fui convidada, porque que eu fui para a faculdade. A minha dança estava muito cafona, apesar de eu ter feito, eu comecei com Rainer Viana também. Em todos os seminários eu falo dele, meu mestre querido, Neide Neves, lá no Humaitá, Centro de Dança Livre. Foi a primeira tsunami no meu corpo, foi o Rainer Viana. E aí fiz também Álvaro Ramos, depois Rainer foi para São Paulo. Eu dizia assim, professor, o que eu vou fazer? Vai fazer aula lá com a minha mãe. Falei, quem é a sua mãe? A Gelviana. Aí eu comecei a conhecer a Gelviana. E aí, em 2002, tem a FAV, que começa, né? Minha dança estava cafona, eu estava num projeto social na Cidade Alta, e eu não estava gostando das minhas aulas, então eu fui no sentido de me aprimorar. E aí, eu trouxe aqui algumas recordações que eu tenho, que eu fiz questão de trazer. Aqui são os nomes da primeira turma da galera da FAV, 2002 de manhã, que eu gostaria de homenagear. Eu acho importante a gente poder falar dessas pessoas. Tinha Eduarda Studart, o Rodrigo Bernardi, a Carolina Guiar, o Adler Valente, a Patrícia Selonque, tinha a Mariana Reis, a Tatiana Perrone, a Ceci Ribeiro, a Silvia Miguel, a Tereza Lima Rocha, a Marília Coló, a Camila Capucci, o Ricardo Ambrosio, a Alessandra Reister, a Juliana Japiaçu, a Alexandra Santos, a Marta Nunes, a Patrícia Gomes, a Isabel Pacheco, tinha o Tony Rodrigues, a Astrid Taxer, o Rodrigo Godin, eu, Cássia Kellyson, tinha Gabriela Galvão, Gabriela Patrício, Luísa Paz, Maria Manuela Pinto, Rita Ferreira de Aquino, Tiago Sacramento, Isabel Gomide, Aline Bursot, Lúcia Prata Pereira Alves, Júlia Melim, Flávia Pinheiro Meirelles, Isabelle Rocha, essas pessoas. E essas pessoas, nessa vibe que era uma animação só, a faculdade, a gente ficava de 8 a 1h30. A gente produziu essa sexta mostra da Faculdade Angel-Viana, que aqui dentro tem alunos, professores, alunos. O curso técnico também participava das mostras. Então, aqui tem essa miscelânea, né? Essa miscigenação bacana entre todos da faculdade. A nossa turma criou esse primeiro jornalzinho que chama Corpografia. Eu acho que teve só um exemplar, foi criado por todos, mas as pessoas responsáveis eram a Flavinha Meirelles, a Verônica Prates, a Isabel Gomide, e o nome foi sugestão da Andréa Bergalo, e tinha a Luísa também. Então, tem alguns artigos escritos pelos alunos, pelos professores, né, que eu guardo com muito carinho, e eu revi aqui o artigo da Ângela Ferreira, quando ela anunciava toda essa questão dos professores de educação física versus os professores de dança, e que é muito atual agora. Os educadores físicos estão entrando na saúde mental quando os professores de dança estão saindo. Eu acabei de sair de um CAPES, pedi para que fosse substituída por uma professora de dança, e isso não ocorreu. O educador físico está lá de novo. Muito atual esse artigo da Ângela Ferreira. Então, assim, eu quis trazer isso porque foi um momento de tanta efervescência. Esse evento no Cacilda Becker lotou, transbordou, não dava para as pessoas entrarem mais. Eu acho que tivemos esses momentos maravilhosos na Faculdade Angel-Viana. A gente fazia performances
teve uma que eu fiz com o Alexandre também, enfim, muita coisa. E aí depois, né, vieram as duas pós. Primeiro foi a pós da UFBA e da PUC, acho que estudos avançados em dança contemporânea. Quero que as pessoas falem do tempo, porque tem colegas para falar. Que eu fiz também, sempre com muita informação nova, trazendo novo, impactante, no sentido de construir e desconstruir bem todo o trabalho, né? E aí chegou, quando eu já estava cansada, eu falei, já não quero fazer mais nada, não sei o quê. Aqui, minha filha, agora você vai fazer essa pós, que foi a terapia através do movimento. Nós éramos da mesma turma, né, Soraya? Você dava aula e também fazia. Alexandre, eu não me lembro se estava, me desculpa, não, né? Enfim, mas era um trabalho maravilhoso, que rendeu até o final de dezembro. Nós ficávamos muito cansados, todo mundo trabalhando muito, e ficando um período enorme lá na casa da Angela. E aí, né, eu estava brincando aqui, o que um corpo de pensamento fala para nós neste momento, bem que de futuro, do presente. O futuro do presente, do indicativo, eu fui lá conjugar. Antes que você perceba, o futuro terá chegado. Aí a gente está no futuro, né? Ficcional ou não, a gente está nesse futuro, né? Então, aqui em 2021, eu estou com 69 anos, eu estou velha para o mercado de trabalho, não tenho mais perfil. Não tenho mais perfil para o mercado de trabalho. Aí tem essa interação de Cronos e de Kairos, fazendo essa brincadeira, e a gente existindo e resistindo. Tem uma sociedade, né, que é do desempenho, o Byung-Chul Han fala disso, e tem também essa coisa que o Krenak fala, que eu gosto desses caras que estão falando de agora, que é ouvir você, ouvir as suas vozes. Né? E eu que vim da saúde mental com tanta medicação, quando a galera chegava lá e dizia assim, doutora, na saúde mental todo mundo é doutor, doutor. Estou ouvindo vozes e coisa e tal, mas vamos falar sobre essas vozes. E aí o Krenak diz, muito bem dito, que o índio escuta a voz do vento, dos rios, da terra, e se escuta. O que seria atualmente essa ouvidoria de vozes na saúde mental? Que é uma saúde mental que ainda continua no mesmo padrão de psiquiatra e psicólogo, nada contra meus amigos profissionais, mas eles que sabem, eles que fazem. E aí, quando você fala alguma coisa do seu trabalho com dança, existe sempre uma levantada de sobrancelha assim. Será que você sabe o que está falando? E aí eu vou dizer para vocês rapidamente o que aconteceu na pandemia com 2 gravíssimos que eu estava cuidando no CAPES. Absolutamente nada. Ficar em casa bem, com todos os seus processos, porque, como a Hélia diz muito bem, vocês vão ver no draft, a loucura, se a gente não tem loucura, a gente não existe. Não tiveram absolutamente nada, ficaram em casa. E quando diziam assim para mim, doutora, eu estou muito agoniada, eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu dizia, é o mesmo sintoma que o meu, eu não aguento mais também. Então, eu acho que temos que ser muito cuidadosos também aqui de ter esse discernimento bacana, né, dessa construção, eu digo, menos patologia, mais genealogia, ouça a história, ouça a conversa do vento, das montanhas, das pessoas. E eu queria dizer agora que nessa construção de 20 anos tem um filme e um livro que Mariana Olinger, que está aqui, eu agradeço pela presença, está produzindo comigo, sobre esse trabalho. E aí ela mandou um draftzinho, que é um resuminho, que eu queria que passasse. Ana, por favor, para que as pessoas vissem que beleza que é. Só um minuto. E que vai ser o filme. Primeiro vem o livro, e depois o filme.
com pessoas do meu encantamento, do nosso encantamento, que estão nesse filme. Eu fico muito emocionada. E deixa rolar as lágrimas, que é para isso. Só um minutinho. Tá bom, minha flor, tá bom. Que lindo, Cássia. Parabéns pelo livro, parabéns pelo filme que vai junto. E que bom deixar as lágrimas, né? Tem que deixar. Tem que deixar, né? Que bom. Estão vendo? A cabeça do maluco é complicado mesmo. A cabeça de todo mundo é complicada. A loucura é o que habita todos nós e que inventa mundo. A gente só é capaz de criar um cosmos indo ao caos. Essa, antes de tudo, é uma pessoa extremamente corajosa. Eu não trabalho o corpo com CIDs, eu trabalho o corpo com potência, não é? Muitas pessoas exigem de mim que eu falo se é psicótico, borderline, esquizofrênico e tal. Não, eu trabalho o corpo de potência. A dança, ela, além desse campo, né, de produzir um espaço de transferência do corpo, né, para um outro lugar, para lugares novos, né, dessa experimentação do estado de si movente, a questão de você poder confrontar com essa limitação radical, né, que é feita com o doente mental. Eu fui contratada pelo Ministério da Saúde para o fechamento da Doutoreiras. Maior hospital psiquiátrico da rede privada na América Latina. A Gina Ferreira me convidou para trabalhar os corpos no processo de desinstitucionalização. É um campo de concentração disfarçado com o nome de manicômio. Apesar de todo o isolamento, de toda questão de descaso público, né, de salubridade ali, tinha uma vontade de viver. Eu fiquei encantada com os movimentos que eles me apresentavam. Sempre respirando, soltando o corpo no chão. Às vezes eu pegava os prontuários com os médicos e via uma quantidade de 24 comprimidos por dia, 32. São as instituições que capitalizam em cima da loucura. Então precisa muita farmacopeia, muito eletrochoque, entendeu? Né? Tudo vira mercadoria. Qualquer campo de resistência vira mercadoria. O Deleuze, né, ele diz que a pior época é a época que a gente vive, né? Então não adianta a gente ficar comparando, né? Essa foi pior, essa foi ruim. Mas realmente esse momento, Isso eu vi no tempo da ditadura, né? O aumento da rede privada, os hospitais psiquiátricos da rede privada aumentaram enormemente nessa época. é de uma invenção mesmo, de um fascismo, de uma tal natureza no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Mas no Rio de Janeiro com muita força. Mas como, ao mesmo tempo, né, onde tem caos, onde tem repressão, é o lugar de manifestação, eu acho que esse caldo caótico é para a produção de uma arte, de uma vida melhor e de um sentido mais amplo dessa complexidade que é existir. Precisa
Eu só queria terminar dizendo que aquela constatação que a Gina Ferreira fez, existem 400, quase 500 comunidades terapêuticas recebendo verbas e 0 para os CAPs, 0. As comunidades terapêuticas estão voltando, bem como os hospitais psiquiátricos. Então, é desse momento que a Cris falou, que é esse momento, não é um momento ficcional, né? É um momento da verdade nua e crua da saúde mental e das pessoas que têm o transtorno mental. É isso. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com todo mundo. Parabéns, Angel Viana, querida mestra, meus queridos mestres da faculdade e de todas as pós que eu fiz, e provavelmente do mestrado. Um beijo. Amo todos vocês muitíssimo. Obrigado, Cássia. Obrigado, Cássia. Então, eu falei que eram as mulheres primeiro e botei o Alexandre na frente, mas assim, porque a Bianca, que vai falar em seguida, é uma aluna, foi aluna da turma 8, né? Então, a gente bota primeiro os professores falando e a Bianca, então, vai concluir a fala dos participantes aí. Então, primeiro vamos ouvir o Alexandre. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu coloquei no chat um link que a Cássia tinha me pedido. O que era mesmo, Cássia? É um link para as informações sobre o lançamento do livro, que a gente ainda está naquele momento de produção, das pessoas reverem, né, os profissionais, e aí para acompanhar esse processo do lançamento do livro. É isso, Ana. Obrigada. Está no chat. Tudo bem? Parabéns, Cássia, pelo livro novo. E vamos lá, então vamos ouvir o Alexandre. Boa tarde a todos. Eu sou um homem de 56 anos, estou usando um óculos azul marinho, um pouco de barba, tenho a face muito marcada, com uma história de acne muito forte, estou com uma camisa azul, com folhagem verde, me arrumei para esse encontro, e me tornei professor dessa pós-graduação, um convite super bonito da equipe de Angel, e não posso abrir sem agradecer, né? Angel Viana, equipe, Márcia Feijó, equipe, a Mauro, Hélia, Eliane, Núbia, Soraya, Letícia, Luciana, Simone, Nereida, Ana Bevilapa, e por conta do meu aprendizado no Saara, Dr. Campos, doutora Lúcia, Elizabeth Maia, Tereza Taquechel e Márcia de Abreu, pioneiras lá no Hospital Saara, com ensino, com trabalho de dança. E agradecer quem me introduziu na escola como professor, Angel, Lúcia Aratanha, Esther Weitzmann e Alexandre Bering. 1000 outras pessoas que eu sou grato demais, e, enfim, e como é bom ter história e como é bom ter essa história como pilar para a gente se descobrir como indivíduo, como pessoa. Isso eu sempre disse a Angel, que essa escola me deu o primeiro sentido real de cidadania, do que era ser um homem, porque encontrei nesse espaço propósitos, né? Propósitos fundamentais, que se tornaram fundamentais para mim, né? Então, eu tenho um vínculo muito forte com toda essa história. Quando me convidaram para ser professor, eu também me tornei aluno, assim como a Soraya, e é uma experiência fantástica, né? E foi uma coisa que me deixou apreensivo no começo. Falei, poxa, fiquei tímido um pouco com os colegas a princípio, mas depois desencanei e vamos, né? E eu tive o prazer de ter uma turma magnífica, inteligente, dedicada, estudiosa.
E quando veio o momento de dar aula, fluiu muito bem, foi muito bacana. E no curso, o que eu pude oferecer, né? Eu trouxe o conteúdo do que se fazia um pouco no contexto de reabilitação, mas quis vincular sempre a questão da composição coreográfica, uma reflexão sobre criação, desde ela partindo do que a gente chama de conscientização do movimento, no SARA, como chamamos de percepção corporal, expressão corporal e composição coreográfica, tentando alinhavar, né, fazendo passagens por esses conceitos, né? E mais tarde eu me concentrei mais no trabalho, porque pelas várias modificações e os tempos mudaram um pouco o que a gente precisou fazer, eu me concentrei um pouco mais em falar, as últimas vezes, do trabalho de dança e das estratégias de trabalho, né? Dos dispositivos e do que vinha acontecendo. E hoje eu queria falar um pouco disso. Isso, acho que isso é possível. Estava falando um pouco antes com a Soraya sobre... Uma vez no Fundão, eu fui chamado para uma roda de conversa pela professora Inês Calfa, e chegando lá, ela me provocou, dizendo: Alexandre, como um professor de dança, um coreógrafo, vai trabalhar no hospital? Como é possível isso? E aí eu comecei espontaneamente a falar. Eu falei: Inês, conversando com a turma dela, eu acho que essa possibilidade está por conta do tipo de formação que se tem, né? Então, eu sou muito grato, eu sou um profissional muito feliz, porque eu tive um enorme presente na minha vida, porque eu passei por quase tudo da escola, né? Tive o prazer de também ser coordenador do curso técnico, e isso me deu a oportunidade de aprender com meus colegas, né? De visitar cada turma, cada matéria, conhecer os alunos de cada turma, participar das produções, das mostras, das formaturas, né? Isso tudo foi me enriquecendo muito e tentando entender o que era aquilo tudo, né? Que coisa louca era essa que a Angel estava propondo, e como ia dando certo e como as coisas se encaixavam, né? E vi o nascer da faculdade, me tornei aluno e vim para a pós-graduação. Então, acho que essas etapas, eu acho que os alicerces que a Angel plantou estão ali nesses cursos, nos primeiros cursos que eles apontam e criam desejos de se aprofundar mais e de querer ir mais longe, né? Pessoalmente, a pós-graduação me deu essa oportunidade de observar o mundo um pouco mais amplamente, através das falas de Mauro. Hoje quero destacar Mauro, Hélia e Eliana, pelos conteúdos que eles trazem. E Mauro eu acompanho desde o curso de técnico de recuperação motora e terapia através da dança. Assim como Soraya, o Mauro sempre me fez dançar, porque cada filósofo, cada discussão que ele trazia sempre deixava o meu corpo inquieto, estupefato, incógnito, me sentindo não entendendo aquele conteúdo muitas vezes, mas ao mesmo tempo sendo muito provocado, né, na minha ação, no meu trabalho. Enfim, eu acho que a pós-graduação ela te pergunta muitas coisas, né? Te pergunta onde você está, como você está e com que você está disposto a dialogar. E como você se organiza a partir dessas provocações, dessas orientações, né? E o atravessamento do trabalho da Soraya, da Núbia, das professoras que trazem a questão do movimento, vão tornando isso uma teia maravilhosa, né? Em que você vai se soltando ao longo do curso, né? E tudo se torna mais viável. E aí eu queria falar um pouco do trabalho e depois abrir um pouquinho de discussão, se vocês acharem adequado. Vou abrir um slide aqui, com a permissão de vocês.
queria falar um pouco da dança no contexto da reabilitação, né? Atualmente, a equipe de dança no Hospital Sara, onde eu sou professor contratado, né, ela tem 2 grandes grupos de atividades, digamos, né? Tudo é dança, mas a gente foi organizando esse material entre percepção corporal e dança. E ainda a gente é conhecido num sistema, no prontuário, né? Como quando os atendimentos são individuais, a gente vem com o nome de expressão corporal. Então, como acontece, né, a chegada? Né? É muito especial, porque quando você está numa escola de artes, as pessoas, em geral, te procuram porque querem, né? Porque elas querem essa formação, têm curiosidade, ouviram falar, enfim, querem uma formação. No contexto hospitalar e de reabilitação, isso é diferente, né? Então, a gente tem, a partir da indicação da própria equipe, às vezes do médico, a gente faz uma admissão, uma entrevista. Isso me resgatou logo à escola, claro, que é necessário nessa entrevista, numa anamnese, que você ouça, né? E que você seja capaz de observar se você tem para contribuir com essa pessoa, com esse paciente ou não, né? Então, é um momento muito especial esse primeiro encontro, né? Observar a voz desse paciente, como ele se move, quem o trouxe, como ele chega, em quais condições ele chegou nesse lugar, né? Ele veio de ônibus, ele veio a pé, ele veio de Campo Grande, ele veio de outro estado, né? Tudo isso faz parte daquela pessoa. Atualmente, no Rio de Janeiro, somos 2 professores de dança. A Márcia Abreu, que foi minha mestra, a pessoa que me preparou, né, logo em seguida. Somos 2 professores. A Márcia Abreu trabalha com reabilitação adulto e faz um trabalho extraordinário na reabilitação infantil. A Márcia é uma pessoa que, no futuro, gostaria que vocês a ouvissem, porque ela foi desdobrando os conteúdos de dança de uma maneira fantástica, né? Somando a várias outras técnicas, ela tem um trabalho extremamente emocionante, posso dizer. A equipe, a gente é procurado, e é muito interessante, né, quando a equipe percebe que a gente pode contribuir nesses aspectos, né? No acolhimento do paciente, a gente é acionado, em alterações de humor, ansiedade, no enfrentamento, que é um conceito maior da psicologia, né? Esses pacientes passam por um trauma, têm seu corpo transformado, sua maneira de pensar e agir transformados. E chegam, muitas vezes, buscando cura, né? A maioria das pessoas buscam imediatamente o médico e o fisioterapeuta. Há uma urgência em se entender, em buscar o corpo que se tinha antes. A gente é procurado também, ou indicado, para as alterações de sensibilidade, para a estimulação da propriocepção, para quadros álgicos, para alterações de campo visual, de heminegligência, em casos de incoordenação, de rigidez, em alterações de equilíbrio, de postura, por conta da espasticidade, de necessidade de uma revisão, de uma visita à organização e a um novo planejamento motor. Esses pacientes eles podem ser convidados ou se falar sobre os trabalhos da dança, a princípio de uma maneira muito bem intencionada, mas muitas vezes ingênua. Às vezes, no começo, a gente achava que o paciente, por ter passado por alguma aula de dança, ele imediatamente poderia já estar trabalhando com a gente. E nem sempre isso é verdade. Pacientes com antecedentes em outras linguagens artísticas, antecedentes no esporte, em yoga, com antecedentes em alguma técnica de educação somática,
enfim, qualquer experiência dele com o mover, né? Então, isso dava pistas à equipe do que seria interessante, né, para indicar para nós. Além dos atendimentos individuais, a gente organiza os pacientes também em grupos abertos ou fechados, né? Grupos abertos, eles vão entrando, vão terminando o projeto e vão saindo. Grupos fechados, em geral, têm um tempo de começo, meio e fim. Fatores que também fazem a gente organizar esses grupos são o ambiente que esse paciente pode estar, né? O quanto ele está independente ou não, independência aqui pensando muito mais na questão da locomoção, no interesse do paciente ao ouvir falar de nós, no tipo de patologia e no momento de enfrentamento dessa pessoa. Também, a partir do conhecimento de quem é esse indivíduo, a gente vai pensar se os atendimentos são nos tapetes, né, no solo, se ele vai começar a receber essas orientações em cadeiras, se é no espaço livre ou nas salas, nos ginásios, né? A gente tem atualmente uma sala de espelhos e o ginásio 2, onde eu trabalhava. Agora eu estou no ginásio neurocognitivo. Na cama de Ling, que é uma cama feita pela própria instituição, que é bastante larga e é bastante interessante, a gente ganha ali mobilidade, uma altura boa para trabalhar com a pessoa, espaço externo e um auditório, que a princípio foi um auditório construído para congressos, né, para trocas mais teóricas, e a gente conseguiu criar e utilizar esse espaço tanto para aulas como para mostras de dança, que já vinham sendo inaugurados pela Márcia Abreu desde Salvador. E a gente participa de algumas clínicas, e participou da criação dessas clínicas. A mais antiga é essa, em sigla, Equipe RA, PPC e Voz, que quer dizer Equipe de Reabilitação Adulto, de Percepção Corporal e Voz, criada pela equipe de dança e de fonoaudiologia. É a clínica mais antiga que eu participo. Ela tem o tempo de inauguração do SARA, no Rio de Janeiro. E tenho um agradecimento enorme ao Dr. Ivar, que na época era liderança, Dr. Ivar Brandes Viana, e as fonoaudiólogas Ana Paula Duarte, Lilian, Patrícia, e Cláudia, e atualmente Carla e Amanda. Então, foi uma troca, foi um casamento fantástico. Temos uma equipe de percepção e atenção com a pedagogia totalmente voltada para pacientes com sequelas de AVC e que apresenta esse quadro de hemnegligência, né? Quando ele negligencia, em geral, é uma afetação do lado direito do cérebro, por um AVC, hemorrágico ou embólico, em que a pessoa perde essa percepção, que pode ser muito profunda, pode ser relacionada ao seu corpo, a um espaço da sua quinesfera ou um espaço global, ele não percebe todo um campo de mídio esquerdo, em geral, do seu corpo. E tem também um déficit de atenção profundo. A gente se reuniu com a equipe de fisioterapia para trabalhar com pacientes de Parkinson, exercícios terapêuticos, controle nutricional. Após uma série de trabalhos com as nutricionistas, a gente fechava com uma conversa com esses pacientes, buscando a integralidade, né? O entendimento de que o corpo é um só, né? E da importância do cuidado como um todo. E a Márcia trabalhava com essa equipe de expressão artística. Hoje eu tenho um trabalho com a professora Aline, que a gente chama de equipe AI, equipe de artes integradas. Também inauguramos um trabalho de envelhecimento e Parkinson, com a dança e a equipe médica, em que se estrutura, a gente convida pacientes de várias idades para se conversar, e é muito importante se conversar sobre o envelhecimento, porque a gente percebia o paciente muito impactado com a sua patologia, mas ele nunca tocava no fato dele ter 80 ou 90 anos e não tendo uma qualidade de vida necessária para esse momento da vida dele, né? Estava completamente focado
para patologia e não para cuidados básicos, né, para uma pessoa nesse momento de vida. Então, essa aula me enriqueceu muito. Acontecia com o Dr. Gustavo, com a doutora Luciane, e veio a partir de palestras com a doutora Elisa e a enfermeira Selma. E aí vou ainda passar um outro slide para concluir. Esse é uma fala, isso aconteceu em 2020, participei da jornada científica da instituição, em que eu quis dividir, né, foi um relato de experiência para falar da dança contemporânea e teleatendimento, né, que a gente viu uma possibilidade, apesar de todo mundo assustado, assombrado e com a urgência de utilizar essa nova mídia para se comunicar com os pacientes. Então, a partir das novas diretrizes, a gente começou a fazer contato com esses pacientes através do telefone. Os atendimentos eram por telefone primeiro, até eu, pessoalmente, até eu me familiarizar, primeiro por WhatsApp, por videochamada, mais tarde a gente foi para o Google Meet. E o Sara também lançou um programa, né? Então, a gente tentou manter essa questão do multidisciplinar. Eu, a princípio, quis trabalhar mais segurança, com um trabalho... Como eu estava longe do paciente, eu mantive o trabalho da chamada percepção corporal, individual e em grupo, tentando manter a maior segurança do paciente na sua casa, porque nem sempre a gente sabia se esse paciente estava sozinho ou não. E na dança, eu escolhi trabalhar, achei viável a gente começar a trabalhar com composição coreográfica com bases em dança contemporânea. Os desafios foram a questão que eu coloquei, a segurança e a adaptação sensorial. E como é que eu me comunico através dessa telinha, né? Desde a profundidade, do tridimensional, né? De como o paciente estava observando o movimento, exigiu do profissional uma melhor comunicação, que palavras, que frases eu poderia ter mais sucesso na comunicação. E muitas vezes a família e o paciente também não tinham nenhuma prática através dessa mídia. E a gente buscou, né, um trabalho de qualidade, acolhedor e buscando uma adesão, né, que era um momento de muita solidão para muita gente, e a gente tentou arduamente acompanhar, né, todo esse processo que foi doloroso para todos nós, que tem sido. Enfim, voltando lá para onde eu queria... Desculpem a formatação, em passagens de um e-mail para outro, eu fui perdendo algumas coisas. E nessa jornada, eu quis falar um pouco disso, né, da dança contemporânea e composição coreográfica. Mas que composição coreográfica é essa, né? Eu, durante a minha formação, como professor também no curso técnico e as outras oportunidades com outros cursos e como coreógrafo, eu pensava muito a respeito sobre o ensino de dança e estabeleci para mim, na minha compreensão, a gente tinha 3 maneiras de ensinar dança, né? Uma mais antiga, que é fazer e copiar, né? Eu ensino com o meu corpo e o outro aprende repetindo, né? E eu acho que a dança contemporânea veio trazer todo esse movimento pós-moderno, abriu outras frentes, né, de investigação. E são outras 2, né? Quando eu continuo tendo o modelo, mas a partir do modelo eu começo a imprimir um pouco do que eu sou, de como eu vejo esse modelo e como eu interfiro nesse modelo. E uma terceira possibilidade é trabalhar sobre uma ideia, um conceito, né? Então, a ideia de ambiente, para mim, ela era composta do intérprete, bailarino, aluno, paciente, do coreógrafo, diretor, professor ou intérprete criador, e dos dispositivos, né? Que são instrumentos capazes de acionar a ação, né? E para esse grupo de pacientes, eu propus
A gente investigou incansavelmente lideranças de movimento, inicialização de movimento, uma pesquisa, fomos 3 blocos de trabalho, pesquisa de movimento escolhida pelo paciente e que ele observasse também o movimento de um colega. No final do projeto, eu pedi que eles conversassem um pouco, assim, porque como a gente vai transformando esses dados num formato mais científico, né? Então, o que a gente encontra na dança, o que a gente tem procurado, é perceber a qualidade, né? Qualidade de vida. Então, a partir daí, uma pergunta, né, que a gente lançou para eles: o que tem representado o trabalho de dança em sua reabilitação? E a outra: o que significou para você os atendimentos de dança durante o isolamento social? Os pacientes que participaram conosco foram esses. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. RGM, 59 anos, admitido em 2014, sofreu um traumatismo crânioencefálico com um acidente motociclístico em agosto de 2012. Sem indícios de TCE grave, no entanto, a paciente evoluiu com amnésia retrógrada, alterações comportamentais e neuropsiquiátricas, caracterizadas por comportamento infantilizado, síndrome do pânico, humor deprimido, ansiedade e ainda um déficit de equilíbrio bem forte. Ela tinha também uma dificuldade, eu não anotei aqui, de discriminar o espelho. Se ela tivesse que entrar, ela não percebia o vidro das vitrines. Enfim, essa outra paciente, 60 anos, admitida em 2010, múltiplos AVCs, sendo o último em 2008. Seguiu uma tetraparesia com predomínio à esquerda, incoordenação motora, disartria, alteração de equilíbrio e sensibilidade em hemisfério esquerdo e continua com uma hipertensão de difícil controle. A terceira paciente, 61 anos, admitida em 2015, hemiparesia à esquerda com anestesia em tronco e membro inferior direito, secundário à ressecção de um tumor em 2014. Apresenta espasticidade em membro superior esquerdo. E os depoimentos, aquelas perguntas, foram esses. Foi além das minhas expectativas. Em minha mente, eu não conseguia fazer nada, achava muito difícil, era um grande obstáculo. Eu coloquei aqui tal como elas escreveram, tá? Através do WhatsApp. Mas agora vejo o quanto é importante, pois amo este trabalho em equipe e também tenho conseguido me surpreender com os movimentos que consigo criar para uma montagem. É muito gratificante para todos nós. Agradeço a todos do hospital, em especial, blá, 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 que se dedica e nos faz acreditar que todos os movimentos são possíveis, tornando-os fáceis e ao nosso alcance. A segunda: eu estava muito tenso e não conseguia fazer nada. E assim que começaram as aulas de vídeo, eu vibrei, e minha mente só pensava o que eu poderia agregar ao movimento para melhorar a cada dia. Foram movimentos adorados, mas com muito desafio, mas dentro do nosso limite. Procurávamos desafiar o nosso próprio limite. Eu não conseguia fazer nenhum movimento lento, então descobrir que seria possível, mas com muita dedicação. As aulas durante o isolamento nos trouxeram paz, tranquilidade e expectativa a cada dia, e a alegria de rever os amigos. Agradeço a todos por fazer desse momento de isolamento um trabalho tão especial em nossas vidas, transformando nossos momentos mais alegres e saudáveis. Seu depoimento da filha de uma das pacientes. Desde o acidente, a introdução da dança na reabilitação física e emocional da minha mãe representou muito. A dança faz com que os exercícios sejam prazerosos, traz vida ao contexto de reabilitação e deixa o processo muito mais leve, para quem participa, seja paciente ou acompanhante. No período da quarentena, os atendimentos online me deram uma nova perspectiva de quão importante é a dança para minha mãe. Em todos os momentos em que ela se sentia presa e entediada, as atividades propostas nas aulas eram utilizadas. Ela passou a se dedicar em criar, treinar e dividir com a turma os novos movimentos. E isso, sem dúvidas, melhorou a atenção,
o humor e a criatividade dela, em um período difícil para todos nós. E o último relato, tudo de bom. A cada dia vou tomando mais consciência do meu corpo modificado. Modificado pelas limitações impostas por circunstâncias quase sempre dolorosas. E a dança me ajuda a conviver com elas e a reaprender formas de fortalecer o corpo e novas formas de o reutilizar. De repente, percebo que consigo fazer algo que ignorava. A exemplo, controlar passos de dança onde pés e pernas estão em movimento e mãos e pernas estão em outro, dissociados. Maravilhoso. Recebo orientações básicas, que para mim não são: me levantar de lado para proteger a coluna, o que fazer para ter mais segurança em casa e fora dela. Diversão, aceitação, alegria, descobertas, aprendizado e acolhimento. Tudo num só pacote. O isolamento me pegou de surpresa, situação inusitada. Medo, ansiedade, dúvidas, estresse, perda, internação de pessoas próximas ou conhecidas. Choque, terror, depressão. Recebi a primeira ligação e comecei a ter compromisso de estar pronta em determinado dia e horário, não mais sem objetivo, se abrindo para a música e dança. Começaram as responsabilidades, ocupações e pesquisas. E outras atividades foram surgindo. Nesses momentos, a Covid era esquecida. A arte me salvou. Ela sempre quem nos salva nesses momentos. Aí ela agradece. E aí eu vou encerrar com o trabalho desses pacientes. Só um minuto, por favor. Todos estão vendo? Não, a gente está vendo seu Gmail, Alexandre. Tá, eu vou lá fechar. Não. Foi? Sim.
E queria agradecer a esses pacientes queridos que me deram permissão para expor, né? O Edésio, que é marido de uma das pacientes, participou o tempo todo, Elinéia, Roseli, Tânia Beth, e a filha de Roseli, que foi a pessoa que editou. Eles mesmos filmaram, e foi um presente para mim que eles fizeram. Então, sou muito grato. É através dessas pessoas, acho que é através do aluno, dos professores, desse ambiente que a gente vai aprendendo um pouquinho. Obrigado pelo espaço, gente. Eu estava sem voz. Obrigado, Alexandre. Então, vamos concluir então com a fala da Bianca, nossa convidada, aluna da turma 8 da TAM, e aceitou participar aqui dessa nossa discussão, dessa nossa conversa. Então, vamos lá, Bianca. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Que alegria estar aqui. E eu estava vendo assim o quanto as imagens que a Cássia trouxe, que saudade, a palavra que me vem é saudade do chão, da Angel, da turma 8, da vivência e da experiência que foi essa pós. Estou respirando profundo aqui, que é com o coração cheio de alegria e honra. Eu participo dessa mesa hoje com professores muito queridos, muito afeto, com o corpo emocionado que eu tô. Eu vou pegar carona na Cássia, nessa inspiração que ela traz, falando da dança cafona. Eu, hoje, fazendo uma reflexão, na época, 2014, quando eu entro na pós-terapia através do movimento, eu acho que o meu Pilates estava careta. Eu posso falar assim, eu estava precisando de alguma coisa. E esse alguma coisa certamente foi a entrada na Faculdade Angel Viana, fazer minha pós-graduação. Eu sou bailarina, sou formada em fisioterapia e alguma coisa precisava acontecer na minha vida e foi entrar na Angel naquele momento. Já tinha ouvido falar de Hélia, pelo meu amigo Tony Rodrigues, mas a maioria dos professores eu não conhecia, então não são só pessoas e identidades, eu sinto como entidades. Eu falo na minha monografia, orientada pela minha querida mestra Soraya Jorge, que eu sinto a Angel Viana, a casa, a faculdade, a escola, como se fosse um templo, é um terreiro, e eu afirmo e confirmo isso durante todos os 2 anos vividos nessa casa, escola, e de alguma forma, ancorando o meu espaço de trabalho hoje aqui na minha casa, nesses 2 anos de pandemia, mais ou menos o tempo que eu vivi na experiência da pós-graduação, eu sinto que eu posso estar com o meu corpo totalmente Angel, fazendo o meu espacinho de trabalho, dando aulas hoje, fazendo um terreiro e honrando tudo que eu aprendi nesse lugar. Tudo que eu aprendo ainda, que eu sou muito afetada pelas práticas somáticas e sou praticante do movimento autêntico até hoje. Assim, eu não saí da Angel. Eu me sinto ainda continuando, de alguma forma, estudando e praticando, principalmente. Eu entro na Angel em 2014 e, sem saber muito sobre enunciado, me chama muito a atenção. Ontem eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, sobre a palavra subjetivação, que eu não sabia nem o que significava, e isso já me encantava querer saber. E aí, no primeiro período, eu tenho aulas de consciência do movimento com a Letícia Teixeira, e ontem tive a oportunidade de fazer uma fala anátomo-poética sobre isso. O quanto as partes do meu corpo foram ganhando vida, poesia, novas sensações, novos movimentos. E aí, logo na sequência, vem as aulas de Mauro Costa. Depois que eu me constituí um corpo com órgãos, com ossos, tudo mais ou menos afinado, chega as aulas do Mauro para dar uma saculejada. E eu falo sobre isso também ontem na mesa mediada por Soraya, o quanto eu fui saculejada, arrebatada, e graças aos deuses tinha um movimento autêntico do lado para fazer um contorno,
disso tudo. Mauro, eu falo disso tudo, que eu lembro até hoje da sua frase. A gente tem que voltar a ser índio, você falando isso nas suas aulas, trazendo os textos, trazendo autores que eu nunca ouvi falar. Eu tô com a sensação agora, como eu fui arrebatada por José Gil, com aquele texto maravilhoso, que eu não vou lembrar se foi Hélia ou Eliana, que traz divinamente abrir o corpo. Antes de conhecer José Gil, acho que eu já chego na Angel com esse corpo aberto, com esse corpo já completamente disponível para o que vinha. Aí hoje no almoço, antes de entrar nessa mesa tão maravilhosa de hoje, eu estava pensando, que paisagem que eu vou trazer para essas pessoas tão potentes, né? Vocês não sabem o quanto vocês foram importantes nesse período. Eu não vou citar todos os professores, né? Eu lembro das aulas da Cássia, e quando eu escuto ela falando, eu sou velha, eu falo, essa mulher entrou na aula, dando aula substituindo a Angel, que a gente não teve aula com a Angel nesse período, levando um livro pra gente, falando, eu amo rock and roll, com uma capa de Pink Floyd. Eu falei, gente, ela é uma garota, então... A coisa mais linda de ver a subjetividade de cada professor encarnada e o quanto isso foi e é uma riqueza. O quanto essa escola, o quanto essa faculdade traz essa potência. E nas aulas do Mauro foi isso. Depois de eu ter estruturado o meu corpo, 6 meses mais ou menos, muitas aulas de Letícia, os conceitos, os nomes, os autores todos muito novos. Eu acho que o Alexandre comentou sobre isso também. Coisas que eu nem sabia, eu não estava entendendo, nem ia entender naquele momento. Mas que vinham arrebatando, saculejando o meu corpo. Eu falei dessa imagem ontem também, de tomar um caldo. E o Mauro trazia isso, o caldo quântico. Aí, de repente, ele traz o corpo sem órgãos. Depois de eu ter estruturado tudo, sentindo fêmures, ossos, todos... E vivendo com muita intensidade as aulas, muita intensidade. Todos os professores, assim, um corpo docente maravilhoso. Eu tenho um prazer até hoje de ter amizade com alguns professores, inclusive, assim, Alexandre Bering também. São figuras, assim. Eu tenho a honra de falar sobre isso, porque eu já tenho um estudo de Pilates há bastante tempo. E ontem eu comentei no final da mesa, eu tive essa oportunidade também de falar o quanto pessoas que nunca ouviram falar de Angel Viana, pessoas que não tenham interesse, às vezes não são do campo da arte, da educação, da clínica, e são afetadas por esse amor, ou são afetadas por o que a gente entende como diferença e todos esses afetos que todos os professores trazem assim, com as singularidades, nesse campo, né? nesse campo que é formado. Tem uma imagem também que me vem de constelação. Eu tive a oportunidade de ter vivido assim, né? Cada professor com a sua singularidade. Estou lembrando que a minha turma, eu vou dar agora um testemunho, a minha turma ficou muito frustrada de não ter tido aula com Angel Viana. Eu lembro de Rita, todo mundo muito mobilizada. Cadê Angel? Aí a Cássia substituía. Catarina Rezende, que está aqui, eu acho que substituía também. Cadê Angel? Cadê Angel? Mas, assim, a presença da Angel, através de vocês, de todas as pessoas... Sim, né, Catarina? Eu sei. Tinha muitas pessoas que vinham para substituir. Eu acho que a Hélia também escutou muitas reivindicações. Cadê Angel na nossa turma? E no final, depois desses 2 anos, eu dou esse testemunho, eu sinto Angel no meu corpo e carrego isso nas minhas aulas de Pilates, que eu nomeio como Pilates somático, poderia ser Pilates sensível, ou os atendimentos que eu faço como fisioterapeuta, o quanto esse corpo Angel, essas células já afetadas e muito mais sensíveis, com uma escuta muito mais aberta, tá e é transmitida na oralidade para os meus alunos. Eu tenho aqui uma aluna que está assistindo hoje essa mesa e ela não me conhecia, e quando eu falei que eu sou formada, né, na verdade eu sou transformada nessa pós da Angel Viana, e ela me fala, nossa, mas eu lembro muito das aulas da Angel fazendo a sua aula. Isso para mim não tem
assim, não tem palavras, né? Não chega assim de tanta alegria que eu sinto naquele momento de escutar a Ruth falar isso, né? E eu nunca fiz uma aula com Gelviana. Acho de uma preciosidade o que a gente pode chamar de corpo sensível, como a linguagem chega, e como eu estranhei escutar o conceito nas aulas da Hélia sobre infralíngua. Meu corpo ficava esquisito quando eu escutava certos conceitos, né? umas tensões e uns estranhamentos, que hoje eu falo, nossa, quanto aprendizado em 2 anos de experiência vivida. E como as aulas teóricas, como Soraya falou, como as aulas teóricas se transformavam em práticas, e como as aulas práticas eram muito potentes como teoria, como eu sinto hoje que eu vou levando isso para a prática. Eu pego o método Pilates e falo, não tem caretice mais com ele. Eu posso pegar isso, eu me inspiro com Feldenkrais, eu me inspiro no movimento autêntico, um pouquinho da eutonia que estava lá, um pouquinho do não sei do que, não sei o que lá, não sei o que, quando eu vejo, eu estou já trazendo uma imagem que nunca me apareceu para passar para os meus alunos, ou então eles me trazem uma nova, não, quando você fez uma mobilidade pélvica, eu senti não sei o que lá. E isso é de uma riqueza. Mauro, eu te agradeço tanto. Eu trago meu pau de chuva nas minhas aulas hoje em dia, além do meu cachixi. Eu encarno o que você falava lá atrás, quando você falava, vamos voltar a ser índio. Eu criando exercícios, teve um dia que eu falei, vou fazer uma mobilidade pélvica diferente. Eis que eu estou levantando o ilíaco esquerdo, abaixando o direito. Eu falei, nossa, isso aqui me lembra um pau de chuva. Aí eu tive que comprar um pau de chuva. Peraí, deixa eu estudar esse movimento com pau de chuva. E batizei o exercício de pau de chuva. Então, essa subjetividade eu trago encarnada das minhas aulas e agradeço mais uma vez a vocês. Porque é com essa constelação de professores, de corpo docente, que isso vai tomando forma e tomando vida. Eu estou assim, muito feliz de estar aqui hoje. Quero passar algumas fotos para recordar esse momento maravilhoso que foi viver na Pós d'Angers. Vou passar, pode? Vamos ver se vai chegar. Aula de Mauro Costa, última aula do período. Última aula do período, na verdade, foi Rita que teve essa ideia, uma querida colega de turma, médica maravilhosa. Ela falou, a gente tem que dar de presente para o Mauro um corpo sem órgãos. Vamos, gente, vamos. Chamou toda a turma, lembra disso? E aí, com muito... acho que já muito emocionada na época, eu falei, vamos embora. Eu acho que eu vou até performar um sonho que eu tive. E assim foi. Passou, gente? Passou para outra... Não, né? E caramba, como é que eu faço isso? Será que eu pausei? Não. Vai na setinha. Eu tentei a setinha. Meu Deus, eu e a tecnologia. Peraí. Vou tentar de novo. Porque são só 4 fotos. Será que... Puxa vida, eu não estou conseguindo passar para a segunda foto. Tudo bem. A segunda foto é tão linda. Coloca na segunda foto e aí faz o compartilhamento da tela a partir da segunda. Agora eu acho que eu vou conseguir. Nada como, né? Vocês estão conseguindo? Aqui, professor Mauro. Dá para ver? Tá. Então, essa é a turma 8, parte dela, né? Julie, a Mariana e a Clara. E cada uma levou a sua subjetivação, né? Sua subjetividade do que entende, né? Do que era esse corpo sem órgãos vivido nessas aulas. E eu performando com os galhos, um sonho que eu tive, me transformava em árvore.
criança presente, o filho do Miguel. Acho que foi até o último dia que ele participou. A gente fez, na verdade, um verdadeiro ritual no último dia de aula. Ah lá, Soraya lá. Ai, foi lindo esse dia. Foi o último dia da nossa transformação, né? Do final da turma 8. Cássia lá, Hélia, praticamente toda a turma, Tassiana. Pena que eu não tenho. Aí acabou. Bom, eu acho que eu terminei, tá? Eu quero muito agradecer mais uma vez. Obrigado, Bianca. Obrigado, Bianca. E como a gente começou atrasado, eu vou pedir à Ana Bevilacqua, se não dá para, pelo menos uns 15 minutos, a gente abrir a fala para a plateia, que eu não estou vendo, só vejo a Ruth Mesek aqui. Mas tem mais gente, né? São 17 ao todo aqui na tela. E quem quiser fazer alguma observação, né? Algum comentário, por favor. Eu quero sair, eu quero falar, porque eu tenho que sair, inclusive, porque o meu computador vai ficar sem bateria e eu estou na outra mesa, se ficar sem bateria, eu não tenho nem como participar. Eu adorei estar aqui, e eu vou dar continuidade, né, à nossa pós depois, porque eu ainda me sinto, né, fortemente parte como professora, mas fiz também parte de todo esse processo. Adorei, Mauro, lindo tudo. Estou emocionadíssima, já chorei para cacete aqui. Muito lindo o trabalho, e acho que é todo mundo muito corajoso, né? Porque é um desafio grande essa pós. Riquíssima, e queria agradecer, né, o que eu ouvi, enfim, era isso. Eu vou ter que sair agora. Deixo meu beijo com carinho para todos. Tchau, até mais tarde. Obrigado, Hélia. Obrigado, Hélia. Mais alguém quer falar, quer apresentar, fazer alguma observação? Mauro, deixa eu só falar uma coisa. Se for possível ir mais uns 15 minutos, ok. É porque eu também tenho que ir para a mesa da Hélia. Sim, tá sim. bom? Eu que vou abrir a sala. Mas é 15 minutos mesmo. Começamos 5 minutos atrasado, vai até 16h10, no máximo. Tá? Isso se tivermos pessoas querendo participar. Tá? Quem mais? Quem mais quer dar um pitaco aqui na nossa discussão? Ninguém se manifesta? Posso? Vai, diga, Jean Macedo. Meu nome é Jean, sou formado pela Angel também. Eu estou, nesse exato momento, morando no interior da Bahia, em Chapada Diamantina. E desde que eu vim com a minha dança para cá, eu tenho estado com esse tema de terapia através do movimento, porque realmente eu estou me deparando e sendo atravessado como um processo relacionado à saúde, às necessidades básicas relacionadas à saúde, que são fornecidas pelo Estado aqui, é realmente uma coisa muito precária. E eu tenho estado com esse tema dentro do meu corpo, assim, como é que a minha formação, como é que a minha dança consegue contribuir de alguma forma com a comunidade que recebe essa precariedade. E eu cheguei atrasado e consegui acompanhar o vídeo que Alexandre compartilhou para a gente e ver essas pessoas passando por um processo de reabilitação, na verdade, por um processo de reafirmação da vida através do movimento, é uma coisa que me impressiona muito, me faz ficar muito emocionado, porque, para vocês terem noção de como as coisas são aqui, a gente tem dentro do pequeno posto de saúde que tem na comunidade onde eu moro, tem uma quantidade muito grande de vacinas que chegaram para a Covid, mas a pessoa que faz a aplicação da vacina recente, ela entrou de férias. Significa que a gente tem uma quantidade de vacinas que está estocada que não podem ser aplicadas nas pessoas porque o governo não substituiu essa pessoa, que é a única que é autorizada a dar essas vacinas. E aí eu tenho estado assim, muito inquieto com essa falta de cuidado com esse olhar, né, de cuidado sobre outras pessoas, sobre pessoas que estão próximas da gente. Então, assim,
mesmo tendo chegado atrasado um pouquinho do que eu ouvi, quero agradecer muito e dizer que isso me atravessa demais, essa empatia que dá na gente através desse cuidado, dessa importância sobre o coletivo. E muito bonito ouvir Bianca falando sobre isso, que ela apreendeu ao longo do processo dela de quão a gente pode retornar a ser índio, não no sentido romântico, mas no sentido real de trazer o resgate a informações que dizem respeito à nossa conexão com a natureza, e assim a gente de verdade conseguir ter a empatia de entender que tudo tudo nos afeta, a nossa relação com o outro, a nossa relação com a natureza, a relação com tudo que está acontecendo no ambiente ao nosso redor, nos atravessa, para que a gente consiga ter um pouco essa virada de chave, assim, de entender que a gente tem que cuidar da gente também, mas a gente nunca está isolado, a gente nunca está isolado numa caverna. Então, agradeço imensamente pelo compartilhamento de vocês e por essa oportunidade que, novamente, esse nome, esse ser, essa entidade angelviana nos possibilita. Terminou? Então, obrigado, Jean Macedo. Mais alguém se apresenta para fazer uma observação aqui sobre o que nós acabamos de passar, acabamos de ver, de experimentar? Boa tarde, professor Mauro, bom revê-lo. Wallace. Como vai? Tudo bem? Eu me sinto lisonjeado por participar desse evento, e eu não sou formado pela Angel, pelo menos não diretamente, mas sou muito informado a partir do meu contato próximo e íntimo com Bianca Andreoli. Então, acho que cabe o testemunho, né, disso, que vai ao encontro do que Soraya Jorge trouxe sobre a matéria-prima da afetação, que também se dá pela via do encontro, seja pelo cachixi, pelo pau de chuva ou por qualquer elemento que venha a ser incorporado. É sobre incorporações que a gente segue resistindo, né? Na mesa de ontem, por exemplo, continuidade foi uma palavra que também emergiu. Então, sobre isso, né? Sobre esse contínuo, sobre esse possível que vocês estão num processo de resistência e também permanência, né? Nesse espaço-tempo, corpo, que se faz de uma maneira muito coletiva, muito generosa. Então, nesse espaço que também é acadêmico, essa comunicação ela tem um valor, né, que não é monetarizado, ao contrário, mas é um valor de vida, né? Ainda mais quando o sucateamento aí está cada vez mais posto, mas a gente subverte essa lógica não apenas com esse diálogo aqui, mas por todas essas operacionalizações que vocês trazem, né? Então, é muito bom quando, pela via do sensível, todos esses trabalhos são estabelecidos, né, na aproximação e indo ao encontro dessas matérias-primas que, conforme a Soraya colocou isso, me traz um eco e certamente vou seguir com isso. E agradeço, obviamente, a formação que vocês seguem dando aí, né, e que eu posso contemplar pela minha aproximação com Bianca. Tá bom, Wallace. Obrigado pela participação. E eu acho que dá para mais um, pelo menos. Se tiver alguém mais interessado aí fazer uma fala, por favor. Eu acho que eu posso falar um pouquinho. Meu nome é Mariana. Mariana. Eu faço esse trabalho, né? Estou produzindo esse filme, esse livro em conjunto com a Cássia. Eu também não sou originalmente da Angelviana, mas cheguei a Angel através de uma amiga que, enfim, que não está mais no Rio, que não está mais aí, que fez a pós, e ela me colocou em contato com duas pessoas da Angel. Uma delas foi a Cássia e outra foi a Soraya. E com a Soraya eu tive uma experiência muito bonita, né, eu tive a oportunidade de praticar movimento autêntico com a Soraya. Acho que mais ou menos um ano e meio talvez, mas foi um processo muito importante, um divisor de águas na minha vida. Vinha de um processo de psicanálise muito forte, né? Tudo muito na cabeça, e de repente tudo foi para o corpo, assim, e ressignificou a minha vida de muitas formas, assim. Então, queria dizer que estou muito feliz de ver você aqui, Soraya, agradecer.
E com Cássia eu tive um outro processo, um encontro maravilhoso, né? Que foi essa minha amiga fez um estágio com a Soraya Isadora Garcia. Ela fez um estágio com a Cássia. E um dia ela chegou na minha casa e falou assim: Mari, eu estou fazendo um estágio com uma pessoa lá da Angel que trabalha com egressos do manicômio Doutoreira, lá de Paracambi, e eu comecei a tirar umas fotos do trabalho dela, e eu não sou artista, eu não sei muito bem o que fazer com isso, mas é um trabalho muito bonito, e ela me mostrou as fotos. E aquilo me tocou muito, assim, nossa, quero muito conhecer essa mulher e vamos fazer alguma coisa juntos. E fazem 10 anos agora que a gente começou esse trabalho, que eu comecei a acompanhar o trabalho dela, primeiro lá em Paracambi, com os egressos doutoreiras, e Cássia indicou quem eram as pessoas que eu devia entrevistar para a gente poder fazer o filme, né, para eu entender um pouco melhor daquele processo, e eu acabei entrevistando a Hélia, que já saiu, a Gina Ferreira, a Cris Kniznik, e Ana Vitória Freire, né? Um grupão aí, todos conectados com a Angel. E aí só queria falar também que essa história do livro nasceu porque quando eu comecei a trabalhar na edição do filme, tinha um desejo de que o filme não fosse só as pessoas falando, né? Que fosse um filme que pudesse trazer imagens e movimentos de outras formas, até porque isso tem muito a ver com o trabalho que é feito. Mas, ao mesmo tempo, as entrevistas com essas pessoas, com essas mulheres, são tão ricas, né? De tantas formas, que eu achei que a gente achou, conversando com a Cássia, que, bom, vamos então publicar um livro das entrevistas para o filme, né, eu acho que no intuito também de fazer um resgate histórico do que aconteceu lá em Doutoreiras, que não faz tanto tempo assim, né, e do trabalho, do que foi esse encontro, né, da tradição da Angel Viana com o espaço, né, do manicômio e da saúde mental, mas também com o intuito de ajudar nesse processo de continuidade mesmo, né, entendendo que é muito difícil essa trajetória, né, dessa resistência nesses espaços, como já foi falado aqui por várias pessoas, é tão difícil e, enfim, o que a gente quer mesmo é ajudar e contribuir para que esse conhecimento não se perca, né, para que tudo isso que foi feito, que foi realizado, continue reverberando aí nas próximas gerações que estão entrando agora nesse caminho. Então, só agradecer todo mundo também pela oportunidade de poder escutar e aprender mais de todos vocês e dizer que, se tudo der certo, aí a gente tem um livro e um filme para serem lançados aí no ano que vem. Beleza. Obrigada, gente. Muito obrigado, Mariana. Eu acho que a gente pode terminar por aqui, né? Não vai ter muito espaço para mais gente, né? Mas foi uma bela jornada. Sim. Agradeço a todo mundo, Soraya, Cássia. Obrigada, professora. Obrigada Bianca, a todos. Alexandre. E os comentaristas todos que nós tivemos depois. Tá bom? Muito obrigado. E está gravado, né? Obrigada a todo mundo. Está gravado, em a nome gente vai do... poder Obrigada, ter acesso, Ana, né, também. Ana? Obrigado. Ana Bevilacqua, Obrigada em nome do explica seminário, gente. para a Foi gente aí lindo. como é que vai ter acesso ao material depois. Viva a faculdade! Depois. Viva! Parabéns. Viva Angel! Viva! Viva nós! Viva todo mundo! Beleza. Viva! Até! Viva a nossa Beleza, loucura! muito obrigado e até a próxima. Viva! Sem remédio! Viva! Com muita dança! Viva! Obrigado, Ana. Viva a vida! Viva! Obrigada a vocês. Beijo. Viva o caos! Viva! Bianca, querida, obrigada. Ruth, todos. Jean, Todos. querido. Wallace, vou ficar acostumada com isso. Vou ficar mal acostumada com essa presença, com o Alexandre também, com o Rafael também. Ruth. Rafaelzinho, querido. Tchau. Obrigada, gente. Um beijo. Ruth. Beijo. Beijo, Ruth. Professor Mauro, muitas saudades. Volta. Eu também. Vamos virar índio, né, Mauro? Continuamos na Angel, vamos inventar outra coisa. Sim, sempre inventando. Vai. Caxina Beijo grande para vocês. Caxixi na veia. Tchau. Beijo.
Vamos pular, Sô. Vamos para outra. Vamos pular. Vou te mandar. Vocês têm outra mesa agora em seguida, né? Tem, a gente vai entrar. O Wallace devia ver também. Ele que Wallace, vem com a gente. Wallace, Alô? você está em Paris, mas vem com a gente. Eu não eu infelizmente não vou participar da próxima mesa. Manda Até meu beijo breve. para Eliana. Manda meu beijo Tchau, para Eliana. Manda meu beijo para Eliana. Tá legal. Falou, obrigado.